leucemia mieloide aguda do Hospital Universitário. Hércules, por favor. Bom dia a todos. Tá dando para me escutar bem? Sim. Tá ótimo. Eu vou começar essa apresentação, como o Dr. Fernando introduziu, sobre a LMA com mutação do FLT3, falar um pouco sobre a doença, apresentar um artigo publicado na Blood sobre o uso do midostaurina nesse contexto, e depois apresentar alguns dados do nosso serviço no HLWC. Inicialmente, introduzindo um pouco sobre a leucemia mieloide aguda, é uma doença com uma incidência de 3 a 4 casos a cada 100 mil habitantes nos Estados Unidos e na Europa, cerca de 1% dos novos cânceres lá na epidemiologia americana, que tem os dados mais robustos. Essa doença tem um alto risco de recaída, entre 50% e 85% dos pacientes vão recair em 3 anos, e isso varia conforme a idade do paciente, o tratamento empregado e as características genéticas da doença. Esse gráfico é bastante interessante, que mostra que a LMA é a leucemia com maior número de diagnósticos e maior número de óbitos. Quando nós vemos algumas doenças como a LLC e a LMC, que tiveram uma importante mudança no paradigma do tratamento nos últimos anos, a LMA persiste como um desafio. Tem cerca de 11 mil óbitos por ano na estatística americana, que, enfim, deve guardar alguma correlação com a nossa estatística brasileira. Os pacientes idosos tendem a ter citogenética desfavorável e piores desfechos, também muito relacionado à tolerância aos tratamentos atuais, que ainda são baseados em quimioterapia intensiva. Quando nós vemos a evolução da sobrevida dos pacientes com LMA ao longo do tempo, nós vemos importantes ganhos de sobrevida em pacientes jovens, considerados jovens abaixo de 65 anos, que na década de 70 era em média de 8 meses, a mediana de sobrevida, e que houve uma melhora progressiva ao longo das décadas, com o emprego de novas tecnologias, como terapias-alvo, profilaxia antifúngica, ampliação do acesso ao transplante de medula óssea através da incorporação de doadores alternativos, que atingiram principalmente esse grupo de pacientes mais jovens. No entanto, quando nós vemos pacientes idosos, o cenário não é tão animador. Houve uma ausência de progressão durante várias décadas, e os ganhos até agora foram modestos, que foram de uma mediana de sobrevida de 2 meses para 4 meses nos tempos atuais, ao longo dos últimos, isso avaliando 50 anos de estudo. Então, esse grupo persiste como uma necessidade médica não atendida, e é um pouco do que a gente vai falar hoje, sobre o uso de terapias-alvos nessa população também. Quando nós pensamos no FLT3, a gente tem que ver que é um componente fisiológico da regulação da hematopoese, né? Existe o ligante de FLT3, que é uma substância expressa por células do estroma da medula óssea e por linfócitos T, que vai se ligar ao receptor de FLT3, que está presente nas células hematopoéticas. Esse receptor ele tem uma porção semelhante à imunoglobulina, que fica na superfície da célula, um componente transmembrana, um componente justamembrana e o domínio de tirosina quinase. A ligação do ligante de FLT3 a esse receptor vai causar a sua fosforilação, ativação, e vai levar à proliferação celular, em último caso. Ao longo dos anos, estudando a LMA, foram identificadas algumas mutações nesse receptor associadas à leucemia mieloide aguda. Uma delas foi a mutação no domínio de tirosina quinase, conhecida como TKD. Ela é uma mutação pontual dos aminoácidos que compõem esse domínio e leva a uma autoativação desse receptor. Por outro lado, a mutação ITD, que é a sigla para Internal Tunnel Duplication, ela é uma mutação do domínio justamembrana desse receptor. Eu, particularmente, não, o nome não é tão intuitivo. Essa ilustração aqui, ela vai ajudar a ilustrar como é o que ocorre essa duplicação,
nós temos aqui nessa linha W a sequência de aminoácidos do domínio justamembrana do tipo selvagem, né, não mutado, e esses 4 linhas abaixo representam pacientes com a mutação ITD. Nós vemos que a sequência em negrito ela é duplicada logo em seguida, e é por isso que se chama internal tandem duplication, né? Essa mutação ela pode ter mais de 400 pares de base, e o tamanho dessa duplicação não tem correlação prognóstica, ao contrário do que pode se imaginar, né? Mais importante é a frequência de variação alélica nas células do indivíduo. Enquanto, lembrando que a TKD é uma mutação pontual. Quando o FLT3 é mutado, nós temos uma autoativação endógena de várias vias da hematopoese que levam a componentes importantes na leucemogênese, né, que é a sobrevivência celular, o bloqueio da diferenciação, ou seja, o aumento dos blastos, e um estímulo à proliferação dessas células. Muito se discute se o FLT3 é uma mutação suficiente ou não. Aparentemente não é. O FLT3 é uma mutação adicional durante o processo de leucemogênese, e ele vai conferir principalmente um aumento no risco de recaída desses pacientes. As vias implicadas são as ilustradas, né? A via do PI3K, STAT e RAIS. E estudos epidemiológicos do início dos anos 2000 começaram a estabelecer uma correlação entre a presença dessas mutações e uma pior sobrevida nesses pacientes com LMA. Aqui nesse gráfico, no estudo de 2002, ele já mostrava uma importante redução da sobrevida nos pacientes com FLT3 e TD, mas não havia uma mudança tão clara nos pacientes com FLT3-TKD, né, a mutação mais comum é a D835, em relação aos pacientes com FLT3 selvagem. Isso fez com que, durante muitos anos, a classificação de risco da leuquimia NET colocasse FLT3 e TD, principalmente quando havia a frequência de variação alélica alta, como uma leucemia mieloide aguda de alto risco. E aí, pensando nisso, foram elaboradas drogas que tinham como alvo a inibição do FLT3. Não deixam de ser inibidores de tirosina quinase. O mais antigo é o sorafenib, e eles são divididos em 2 grupos. O tipo 1, ele vai atuar no receptor de FLT3 na sua forma tanto ativa quanto inativa. Os exemplos que já têm utilização clínica hoje são o midostaurin e o gilteritinib, mas também essas drogas que estão em estudo, né, o lestartinib e o crenolanib. A diferença deles é que essas drogas elas atuam tanto nos pacientes com mutação FLT3-TKD quanto ITD, enquanto os inibidores do tipo 2, como o sorafenib e o quizartinib, que também tem aplicação clínica, eles atuam somente nos pacientes com FLT3 ITD. Isso é importante, né, já que, por exemplo, hoje um dos pontos de discussão é sobre a utilização de quizartinib ou midostaurin em primeira linha. Então, o quizartinib não deve ser utilizado em pacientes com mutação FLT3 TKD. Aqui é só uma ilustração, uma informação importante, que essa mutação F691, ela confere resistência aos 2 tipos de inibidores. Então, é um possível ponto de falha no emprego dos inibidores de FLT3. O estudo primordial na incorporação do midostaurin na primeira linha, na verdade, na incorporação dos inibidores de FLT3 como terapia padrão na indução de pacientes com FLT3 mutado, foi o estudo RATIFY. Ele avaliou pacientes com LMA FLT3 mutado, TKD e ITD. Foram 717 pacientes em 17 países. E ele avaliou pacientes entre 18 e 60 anos.
Isso é um dos pontos de discussão que vão ser avaliados mais tarde, porque não inclui pacientes mais velhos, que são uma porção significante dos pacientes diagnosticados com LMA. Outra coisa importante é que os pacientes que sofreram a intervenção, né, eles foram randomizados em 2 grupos. Um fez uma indução com Dauno 60 mg por metro quadrado e citarabina 200 mg por metro quadrado, naquele esquema conhecido como 7+3. Isso foi padronizado para todos os pacientes. E esses pacientes poderiam utilizar amidostaurina ou não, né? Nessa dose de 50 mg 2 vezes ao dia. O estudo teve um desfecho positivo, né? Mostrou redução da sobrevida, mostrou melhora na sobrevida global desses pacientes, e levou à aprovação em 2018 do midostaurin como terapia de primeira linha nos pacientes recém-diagnosticados com FLT3 mutado, ITD ou TKD. Mas, levando em consideração que houve uma parcela significativa de pacientes que não foram estudados, também houve esse estudo, o AMLSG 1610, um estudo alemão que avaliou um estudo de fase 2 e recrutou pacientes FLT3 e TD. E esses pacientes foram entre 18 e 70 anos, ou seja, ampliou em 10 anos o grupo de pacientes recrutados. Foram 440 pacientes. Aqui ele tem uma diferença metodológica, porque no Ratify ele usava o midostaurin por 14 dias, entre o D8 e o D21, enquanto esse usou entre o D8 e o D28. Ele também avaliou os pacientes com o 7+3 midostaurin, e ele se restringiu ao ITD não pela droga, mas pela proposta inicial. A ideia desse estudo é que todos os pacientes fossem encaminhados ao transplante alogênico. Como a mutação TKD não confere necessariamente um alto risco, muitos pacientes com FLT3 TKD não são encaminhados ao transplante, não realizam transplante alogênico. Então, no desenho do estudo, optou-se por retirar esses pacientes da análise. Esse estudo também mostrou uma significativa melhora quando comparado à coorte histórica, né? Comparou-se esses pacientes que sofreram intervenção com os pacientes prévios e mostrou uma melhor sobrevida. Não é o padrão ouro como o Ratify, né, que é um estudo de fase 3 randomizado, mas acrescentou dados importantes nesse grupo de pacientes mais idosos. Aqui, alguns resumos do ASH desse ano, do ano passado, né, no caso 2023, que eu achei interessante para complementar o que nós estamos discutindo hoje. Esse estudo foi um resumo publicado sobre a Coorte canadense. Ela avaliou 169 pacientes diagnosticados entre 2010 e 2021. E aí, eles tinham uma idade média de 60 anos, e eles dividiram em 2 grupos. Um grupo que foi diagnosticado de 2018 em diante, e um grupo entre 2010 e 2018. 2018 foi escolhido como marco porque foi o ano da introdução do midostaurin na prática clínica. E aí mostrou, essa comparação histórica, mostrou uma importante melhora na sobrevida global, né? Ela teve uma mediana de 11 meses. Aqui eu inverti, né? Teve uma sobrevida global de 73 meses nesses pacientes após 2018 e antes disso de 11 meses. É importante lembrar que é uma coorte canadense, então eles teriam um acesso mais amplo aos inibidores de FLT3, e desses pacientes, 82% fizeram uso de midostaurin e 26% de gilteritinib, que são os inibidores aprovados até então. Também conseguiu-se aumentar a taxa de pacientes submetidos ao transplante alogênico nesse período, após 2018, 72% comparado a 58% previamente. Então, mostra já dados de mundo real da importância da incorporação desses inibidores na prática clínica.
E esse estudo aqui é um estudo da Universidade de Stanford, que avaliou pacientes com mutação de FLT3 em comparação com os pacientes com LMA com FLT3 selvagem, né, não mutado, e mostrou que nesse período pós-incorporação dos inibidores de FLT3, os pacientes com FLT3 mutado chegam a ter uma sobrevida melhor do que os outros. Então, também confirma essa ideia de que o inibidor de FLT3 traz ganhos reais, né, no mundo real. Sobre o nosso estudo que nós vamos apresentar hoje, ele avaliou midostaurina com Down ou idarubicina para pacientes jovens e idosos com FLT3 mutado. Qual é a ideia desse estudo, né? A primeira pergunta que ele fez é se é seguro utilizar midostaurina com quimioterapia intensiva em pacientes com idade avançada, ou seja, pacientes com mais de 60 anos, que foi o grupo não estudado no RATIFY. A outra dúvida é, será que se os pacientes que usam idarubicina, eles vão ter desfechos semelhantes aos pacientes que usaram Down? Idarubicina, ela é amplamente utilizada na Europa. Então, se tem essa dúvida, já que todos do RATIFY utilizaram Down da dose de 60. E outra dúvida é, será que pacientes que fizeram doses reduzidas da quimioterapia intensiva, é um protocolo conhecido como 5+2, esse protocolo vai ter impacto negativo na resposta de pacientes mais velhos? Ou seja, a grande motivação desse estudo foi avaliar o uso da midostaurina em desfechos diferentes daquele 7+3 padrão de Down 60 com citarabina 200, que foi estudado no RATIFY. No nosso serviço, é bastante homogêneo a indução dos pacientes. A maioria realmente faz 7+3 com Down 60, é a nossa conduta habitual, mas centros ao redor do mundo utilizam Down 90. Existem alguns estudos antigos, como a ML19, que mostrava que pacientes FLT3 que usavam Down 90 talvez tivessem um benefício de sobrevida global. Então, muitos centros ainda utilizam Down 90 em pacientes mais jovens. E outra coisa também é que alguns centros utilizam dupla indução, apesar do nosso serviço não utilizar, se utiliza dupla indução ainda. Então, a indução de LMA mundo afora é bastante heterogênea, e o objetivo desse estudo era avaliar se o midostaurin é seguro nesses outros contextos. O desenho do estudo recrutou pacientes adultos sem limite superior de idade, que tinham LMA com mutação FLT3 e eram recém-diagnosticados, ou seja, não avaliaram o contexto recaído. E aí eles deveriam ser elegíveis à quimioterapia intensiva, seja o 7+3, o 5+2, por 1 ou 2 ciclos de indução, associada à midostaurina 50 mg 2 vezes ao dia, do D8 ao D28. A Down poderia ser entre 60 e 90 mg por metro quadrado. Quando foi utilizado o idarubicina, foi utilizada a dose padrão de 12 mg por metro quadrado, e a citarabina entre 10 e 200 mg por metro quadrado. Esses pacientes também poderiam ser submetidos à consolidação com citarabina em altas doses, associada à midostaurina do D8 ou D28, e aí a citarabina se permite utilizar doses intermediárias, né, de 1 grama até a alta dose de 3 gramas. Então, houve essa heterogeneidade também. Lembrando que é um estudo para avaliar a segurança da midostaurina, não para avaliar a eficácia em comparação com a terapia padrão. Por isso que tem esse grupo tão heterogêneo. E também foi permitida a manutenção por até 12 ciclos de midostaurina 50 mg 2 vezes ao dia, do D1 ao D28, nos pacientes que concluíram a consolidação. Aqui ilustrando o modelo padrão, né? No caso, a citarabina poderia ser utilizado do D1 ao D7 ou do D1 ao D5, nos esquemas 7+3 ou 5+2. Nas consolidações, utilizam aquele nosso padrão de citarabina no D1, D3 e D5, e, em seguida, após a conclusão da consolidação, os pacientes que estivessem em remissão continuariam para uma manutenção por até 12 ciclos com midostaurina. Como critério de exclusão, havia a redução da fração de ejeção nos pacientes que têm menor tolerância antracíclico, qualquer infiltrado pulmonar, QT prolongado
história de hipersensibilidade a qualquer droga ou gravidez. Haviam outros critérios, né, que foram detalhados no suplemento, mas esses eram os mais importantes. O objetivo primário era descrever a segurança do midostaurina em indução, consolidação e manutenção, e os objetivos secundários eram avaliar a eficácia clínica do midostaurina. 320 pacientes foram avaliados, dos quais 301 entraram no estudo. Desses 301, 210 conseguiram chegar até a consolidação e 93 chegaram até a manutenção. Quando esses pacientes iam para o transplante halogênico, eles eram retirados do estudo, também retirados por outros motivos, né? Efeitos adversos graves, morte durante a indução, decisão médica. Então, dos 301 pacientes, 249 saíram do estudo ao longo desse período, por algum motivo, e 50 desses motivos descritos anteriormente, e 52 conseguiram completar todas as fases, incluindo a manutenção. A idade mediana foi de 59 anos e avaliaram pacientes entre 19 e 85 anos. É importante notar aqui que, diferente do Ratify, ele tinha cerca de 47% dos pacientes tinham mais de 60 anos. Então, levando substancialmente aí a quantidade de pacientes estudados nessa faixa etária. Outro achado importante é que 99,7% desses pacientes tinham FLT3 mutado e TD-UTKB, sendo que 82% eram FLT3 e TD e 17% TKD. 80% utilizou a quimioterapia com o padrão do 7+3 e aproximadamente 20% utilizou 5+2. Quando nós vemos a divisão do esquema utilizado nos pacientes conforme a idade, nós vemos que no grupo com mais de 60 anos, ainda houve uma quantidade significativa, 97 pacientes utilizaram 7+3, enquanto 45 utilizaram o 5+2. O 5+2 foi mais comum nos pacientes mais velhos, mas ainda assim foi a minoria dos pacientes. Enquanto o antracíclico de escolha, durante a indução, 36% do 7+3 utilizou Down e 43% IDA, do grupo, né, total, o que mostra um uso bastante comum da idarubicina, né, nesse grupo, nessa população, que era europeia. Quanto ao perfil de segurança, se observou taxas de efeitos adversos bastante comparáveis entre os pacientes com mais ou menos de 60 anos. Cerca de 35% a 40% dos pacientes tiveram neutropenia febril, sendo essa o efeito adverso bastante comum, né, nesse grupo, né? Os outros efeitos adversos com bastante significância foram os gastrointestinais, que corresponde bastante ao que nós vemos no dia a dia nos pacientes que nós já vimos utilizar midostaurina, né? Diarreia presente em aproximadamente 40% dos pacientes, náusea em 40%, vômitos em cerca de 20% dos pacientes, constipação em 20% dos pacientes, pirexia, né, que é o aumento da temperatura basal em cerca de 50% dos pacientes. Isso é semelhante, né, entre os grupos mais novos e os grupos mais velhos. E o perfil de segurança é tolerável quando nós vemos que os efeitos adversos grau 3 ou mais são menos comuns. Por exemplo, 40% dos pacientes têm diarreia, mas só 1 a 3% desses pacientes têm uma diarreia grau 3 ou mais. Quando nós vemos a distribuição por grupos, somando todos os efeitos adversos, conforme a faixa etária, nós vemos que a presença de qualquer efeito adverso grau 1 ou mais foi quase onipresente, né? 99,3% dos pacientes com mais de 60 anos e 97% dos pacientes com menos de 60 anos.
relacionadas ao tratamento, chegou a ser 90% dos pacientes com mais de 60 anos, e com uma numericamente maior em relação ao grau, né? Em grau 3 ou mais foi 90% nesse grupo mais velho e 80% no grupo mais jovem. Em relação às mortes precoces, nesse grupo estudado, até 30 dias do início do estudo, 2 pacientes com menos de 60 anos faleceram e 4 com mais de 60 anos, que é numericamente maior, né? E entre 30 e 60 dias do início do estudo, 9 pacientes com mais de 60 anos faleceram e nenhum paciente com menos de 60 anos faleceu. São taxas baixas, né, de mortalidade precoce. O estudo não avaliava encontrar essa diferença, avaliar se essa diferença era estatisticamente significante, mas numericamente foi maior nesse grupo mais velho, que não necessariamente pode ser atribuído ao tratamento, né? Existem outros fatores em curso. Quanto ao aumento do QT, do intervalo QT, nós vemos que é um efeito que ocorre com certa prevalência, né? Cerca de 30% dos pacientes que utilizam midostaurin vão ter um aumento, sendo a maioria deles um aumento discreto entre 30 e 60 milissegundos, que não leva necessariamente à descontinuação do tratamento. Quanto à eficácia, nós vemos eficácias também semelhantes quanto à remissão completa desses pacientes. Os pacientes com menos de 60 anos, cerca de 83% conseguiram atingir uma remissão completa quando feita aquela análise composta de remissão completa e remissão completa com recuperação hematológica incompleta, né? E cerca de 77% dos pacientes com mais de 60 anos. Quanto ao método de administração da quimioterapia, né, se seria 7+3 ou 5+2, encontrou-se valores discretamente menores nos pacientes submetidos ao 5+2, cerca de 70% do desfecho composto, enquanto o 7+3 tinha 82%. Esses desfechos foram semelhantes, né, quanto ao tipo de antracíclico utilizado, quanto ao sexo do paciente. Quanto à discussão desse resultado, 80% dos pacientes receberam 7+3 e acredita-se que esse permanece o tratamento padrão. O 5+2 é uma adaptação que não tem varia conforme a escolha clínica do médico assistente, mas que não se pode se recomendar amplamente, mesmo nessa faixa etária de pacientes mais idosos, de forma que, se o paciente tolerar a quimioterapia, ele deve ser submetido ao 7+3. Apesar do tempo prolongado de exposição a midostaurin, que nesse estudo foi por 21 dias, diferentemente do Ratify, que utilizou por 14 dias, os resultados foram consistentes, ou seja, houve uma taxa semelhante de efeitos adversos nesses pacientes, mostrando a segurança do midostaurin. A menor taxa de efeitos adversos durante a manutenção, quando o midostaurin era utilizado como monoterapia, mostra que o midostaurin é bem tolerado, ou seja, muitos dos efeitos adversos durante a indução e consolidação, eles podem ser atribuídos à quimioterapia concomitante, que nós sabemos que também tem uma alta taxa de morbidade, né, quanto aos efeitos adversos. Pacientes mais velhos, ou seja, com mais de 60 anos, apresentaram piores desfechos, numericamente. Tiveram maior mortalidade, né, de 10,6% comparado a 2,5%. Tiveram uma maior incidência de efeitos adversos graves, 54% contra os 37% mais jovens. E dos efeitos adversos grau 3 ou mais, 90% no grupo de 60 anos ou mais. 16 das 19 mortes em tratamento ocorreram durante a indução, que é bastante compatível com a nossa prática clínica, né? Os pacientes já chegam com gravidade, utilizam doses maiores de quimioterapia, e isso pode levar a uma maior mortalidade mesmo. Quanto às conclusões,
podemos interpretar que o midostaurin já é a terapia padrão. Então, de agora em diante, não se pode utilizar, por exemplo, um estudo que não utilize midostaurin na indução dos pacientes com FLT3 mutado. Então, não se pode estimar com precisão a eficácia do midostaurin nesses cenários, ou seja, nos pacientes que estão utilizando outros antracíclicos ou nos pacientes com mais de 60 anos. Apesar das limitações, esse estudo apoia a segurança e eficácia do midostaurin associada à quimioterapia que foi observada no RATIFY. E isso independe em relação à idade, o gênero ou ao regime de indução, quando utilizando um antracíclico associado a citarabina. No entanto, muitas dúvidas permanecem quanto ao manejo desses pacientes, né? Que pode ser que é um assunto bastante discutido nesse grupo DLMF-LT3 mutado. Uma das dúvidas é qual inibidor escolher em primeira linha, se o midostaurin ou o quizartinib. O quizartinib parece ter uma razão de risco um pouco menor, então, em teoria, seria preferível a pacientes mais jovens, mas isso não tem base científica sólida, né? Não existem estudos comparativos que nos deem esse dado com segurança. Outras dúvidas que permanecem é como associar o FLT3 à terapia de menor intensidade, o uso de hipometilantes ao venetoclax, por exemplo, mudaram o paradigma do tratamento dos pacientes com mais idosos. Então, como associar inibidores FLT3 nesse grupo? Isso também é uma questão em aberto que dezenas de estudos estão avaliando, mas que nós não temos dados sólidos para embasar essa decisão. Outra dúvida é se podemos guiar nossa terapia através da DRM. Existem vários estudos mostrando que pacientes com DRM negativa pré-transplante para FLT3, eles têm um melhor desfecho. Então, será que em pacientes com risco intermediário e DRM negativo, esses pacientes se beneficiariam do transplante ou de um uso prolongado do inibidor do FLT3? Isso também é uma questão em aberta. E existe benefício da manutenção pós-transplante com inibidores de FLT3, também é uma questão em aberta. Alguns estudos mostraram o benefício dos pacientes com DRM positiva pós-transplante quando utilizavam gilteritinib. Existem estudos mostrando benefício com o uso do sorafenib, mas também é uma questão em aberto. Então, assim, esse estudo foi interessante porque trouxe uma informação adicional importante nos pacientes utilizando o midostaurin, e o campo da LMF-LT3 ainda tem bastante coisas a serem estudadas, então, ao longo dos anos aí nós devemos ver essas respostas serem respondidas, essas perguntas serem respondidas. Agora eu vou apresentar um pouco os dados do FLT3, dos pacientes com mutação FLT3 no HU. Esses dados eu coletei para o trabalho de conclusão de curso da residência. Foi realizada uma análise retrospectiva dos prontuários, pacientes diagnosticados entre 2020 e 2022. Ao longo desses 3 anos, foram 47 pacientes diagnosticados com LMA no nosso serviço, e o objetivo do estudo era avaliar a prevalência da mutação FLT3 e relacionar com os desfechos, né? Nós avaliamos os pacientes FLT3 negativo e positivo e avaliamos os desfechos desses pacientes com FLT3 mutado. A idade mediana dos pacientes diagnosticados foi de 49,3 anos, o mais jovem com 18 e o mais idoso com 76. Cerca de 80% desses pacientes tinham menos de 60 anos e 20% mais de 60 anos. A maioria foi do sexo feminino, cerca de 60%, e houve uma discreta prevalência dos pacientes oriundos do interior, cerca de 55%. Quanto às comorbidades, a maioria não tinha comorbidades, cerca de 46%, e uma importante proporção desses pacientes tinham diabetes, hipertensão e também tabagismo ou etilismo. Quanto à classificação, 70% era uma leucemia mieloide aguda sem outra especificação, 21% era uma LMA secundária, mielodisplasia, 6%, né, 3 pacientes foram tratados com LM sem crise blástica,
e um paciente teve LMA relacionada à terapia. Era uma paciente com histórico de câncer de mama, com extenso uso de quimioterapia, que evoluiu com LMA. Quanto à estratificação de risco, conforme o Leuquimia Net 2022, 10% dos pacientes eram de baixo risco, aproximadamente 20% eram de alto risco e 70% eram de risco intermediário. Isso mostra, por exemplo, nós temos 21% dos pacientes com LMA secundária mielodisplasia que, infelizmente, não tiveram acesso à avaliação genética através do NGS para procurar aquelas mutações definitoras de mielodisplasia, que entram como critério de alto risco. Então, esses pacientes, na ausência de achados citogenéticos de alto risco, eles acabavam entrando como risco intermediário. Talvez no futuro, se houver acesso a métodos mais refinados de avaliação e diagnóstico desses pacientes incorporados ao SUS, nós poderemos estratificar melhor os pacientes com LMA no nosso serviço. Quanto às mutações identificadas através da biologia molecular, 17% tiveram uma mutação de FLT3. A literatura fala de algo em torno de 30% de diagnóstico, enquanto NPM1 foi de 8,5% e o BCR-ABL foi achado em 6%. Na citogenética, 6% dos pacientes tinham cariótipo complexo, 13% aproximadamente dos pacientes tinham um cariótipo normal, 21% dos pacientes tinham a ausência de metáfase no cariótipo, e indisponível foi 10%. Esses pacientes com cariótipo indisponível, muitas vezes foram pacientes que tiveram óbito precoce durante a indução. Muitos pacientes já chegaram com sépticos ou hiperleucocitose e acabou limitando a avaliação diagnóstica. Outros achados foram cerca de 36%. O mais comum, que foi achado em 3 pacientes, foi a deleção do 7q, seguido pela translocação 821. A mediana de tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento em dias foi de 8 dias. O intervalo foi de 1 dia a 127. Esses pacientes com período de tempo mais prolongado, cerca de 127 dias, foram alguns pacientes com LMA secundária à mielodisplasia. Eles tiveram diagnóstico, muitos pacientes idosos seguiram em terapia de suporte até conseguir hipometilante, por exemplo. Isso acabou fazendo com que alguns pacientes tivessem demora no início do tratamento, mas a mediana do tempo foi de cerca de 8 dias. Muito relacionado também à dificuldade de regulação dos pacientes dos serviços de pronto atendimento para o hospital terciário, para início do tratamento. Muitas vezes eles coletavam o mielograma no serviço de origem, tinham um diagnóstico, mas havia um atraso na transferência para o serviço terciário. Cerca de 68% dos pacientes foram tratados com esquema 7+3, como eu já havia falado previamente, no nosso serviço Down 60 com starabina, e 4% 5+2. 5 pacientes, cerca de 10%, não receberam terapia antineoplásica, né? Esses pacientes fazem parte do grupo dos pacientes que chegaram em condições clínicas críticas, né? Seja sepse ou outros eventos clínicos que impediram o início da quimioterapia. Também foram utilizados hipometilantes, o esquema FLAG, nesse caso numa paciente com insuficiência cardíaca grave, e também esquemas associados a inibidores de tirosina quinase nos pacientes em crise blástica. Quanto à resposta à primeira linha, nós tivemos uma resposta completa de cerca de 52% nesses pacientes, somando a resposta completa com recuperação hematológica incompleta. 30% foram refratários e nós tivemos 17% de óbitos na indução. Os pacientes submetidos a esquema de resgate, o mais comum foi o FLAG, que foi associado a daunorubicina ou idarubicina, né? Em seguida, o esquema MEC. Também foi utilizado Vidase e Veneto, e uma paciente específica fez uso do 7+3 como esquema de resgate. 23% dos pacientes tiveram acesso ao transplante halogênico, sendo a maioria deles um transplante aparentado, mas também houve 3 transplantes haploidênticos e 2 não aparentados.
Quanto ao esquema de condicionamento, 6 fizeram condicionamento de intensidade reduzida e 5 fizeram condicionamento mieloablativo, desses 11 pacientes que conseguiram chegar no TMO. Quando nós avaliamos o motivo para não transplantar, o principal foi não atingir a resposta sustentada, né? Esses pacientes não foram refratários à primeira linha, ou eles recaíram antes de conseguir chegar no transplante. A contraindicação clínica também foi bastante prevalente, né? Cerca de 20% desses pacientes tinham uma contraindicação clínica. Uma das principais foi insuficiência cardíaca, mas também houveram, por exemplo, pacientes com drogadição importante e lesão pulmonar grave. Dois pacientes não tiveram indicação médica, seja por ser uma LMA de baixo risco ou uma LMA de risco intermediário com DRM negativo e somente com doador alternativo. 3 pacientes não conseguiram encontrar doador, 9 pacientes faleceram em decorrência da terapia durante o tratamento, e um paciente faleceu por causas externas, né? Foi vítima de homicídio durante o tratamento. Causa do óbito, 83% foi por progressão da doença, aqui a soma vai superar 100%, que eu considerei causas concomitantes, né? Pacientes em progressão de doença que também poderiam ter complicações infecciosas ou hemorrágicas, que foram os achados mais frequentes. E nós tivemos cerca de 20% de óbitos precoces, 12% nos primeiros 30 dias e 8% entre 30 e 60 dias. Quando nós avaliamos a sobrevida global, houve uma mediana de sobrevida de 12,2 meses e uma sobrevida global em um ano de 51%, em 2 anos de 30,9%. Quanto à comparação dos pacientes quanto ao status mutacional do FLT3, dos 8 pacientes com FLT3, um era TKD e os outros 7 eram ITD. A mediana de sobrevida do paciente com FLT3 mutado foi de 9 meses e do FLT3 não mutado foi de 13 meses, mas não houve significância estatística nessa diferença. Quando nós avaliamos a faixa etária, aqui nós encontramos uma diferença estatisticamente significante. Os pacientes com 60 anos ou mais, eles tiveram uma mediana de sobrevida de 1,4 meses, e com menos de 60 anos, eles tiveram 13,5 meses como mediano. Teve um P de 0,001, então houve uma diferença estatisticamente significante. Aqui é um gráfico ilustrando a evolução dos nossos 8 pacientes diagnosticados com LMFLT3, né? Desses pacientes, 3 conseguiram usar inibidores de FLT3 e os 3 estão vivos. 5 não conseguiram, 5 faleceram. Desses 11, 3 conseguiram alcançar o transplante alogênico. Uma teve recaída pós-transplante alogênico e conseguiu acesso ao gilteritinib. Outro paciente conseguiu utilizar inibidor de FLT3 durante a indução e chegou ao transplante alogênico, ele se encontra em remissão. Um paciente não conseguiu utilizar inibidor da FLT3, mas até agora não tem doador, então não foi submetido ao transplante. Então, assim, 3 pacientes vivos estão utilizando inibidores. Houve uma paciente que conseguiu transplantar, mas que não teve acesso ao inibidor da FLT3 e veio a falecer pós-transplante. Ele teve essa sobrevida pós-transplante cerca de 1 ano, enquanto 4 pacientes não conseguiram transplantar, nem tiveram acesso ao inibidor e tiveram óbitos bastante precoces. É isso o trabalho. Obrigado. Fico aberto para dúvidas sobre o trabalho, sobre o artigo. Obrigado, Hércules. Excelente apresentação, tanto o artigo quanto os seus dados. Queria fazer alguns comentários. Quando você mostrou aquele trabalho lá do grupo canadense, eu fiquei com uma dúvida se eles chegaram a utilizar o gilteritinib em primeira linha. Eu fiquei com essa dúvida. Não, né? Não. Não. É sempre resgate, né? É sempre como refratário. Isso. Existem estudos, né, do gilteritinib associado a decitabina, por exemplo, mas Isso. eles não utilizaram, eles utilizaram na indução. Com essa dúvida com que você mostrou.
Uma coisa importante que você comentou é a possibilidade do uso do quizartinib, inclusive com uma via de ação diferente, né? E assim, a gente inclusive participou do estudo, um estudo no Brasil, um estudo mundial, na verdade, da utilização do quizartinib, e é uma droga que se coloca muito bem também para pacientes mais idosos, né? Então, acho que isso é bem interessante. Especificamente com relação à possibilidade do uso do 5+2 para pacientes acima de 60 anos, é uma alternativa, né? Eventualmente a gente não usa muito, mas agora mesmo a gente está usando um caso na enfermaria, e a gente tem uma questão que para nós é muito complicada, que é a ausência de idarubicina. Não existe mais idarubicina, né, para nós. Então, com relação especificamente à Down 90, a gente chegou até a utilizar durante um tempo, mas a nossa experiência local é uma experiência que mostra que, assim, muita toxicidade, muita infecção e sem um grande ganho, né, mesmo nos pacientes mais jovens. Então, por isso que a gente realmente padronizou usar Down 60 e esses resultados aí que você mostrou são resultados relativamente bons, né, quando você compara com os dados da literatura. Eu queria, inclusive, que você depois pudesse falar sobre isso. Você viu, a despeito da nossa casuística não ser muito grande, são 47 pacientes em 3 anos, mas se você tem alguma comparação com os dados da literatura. A possibilidade de dupla indução para nós nunca foi uma coisa muito concreta, em função de uma série de questões do contexto próprio de leito, de antibiótico. Então, muitas vezes, como a gente tem claramente a importância do transplante como resgate desses doentes, então, dificilmente você vai ter doentes de baixo risco e que não vão precisar de um transplante. A gente sempre tenta, de alguma maneira, controlar mais rápido a doença e tentar resgatar e levar para um transplante quando tem doador. Outro dado interessante é que, assim, lembrar que na prática clínica, o protocolo que a gente utiliza do midostaurin é do D8 ao D21, são 14 dias, é isso que é o que é incorporado na nossa prática, né? E lembrar que a associação do venetoclax com essas drogas anti-FLT3, elas são uma possibilidade, mas que muitas vezes somam muita toxicidade nesses estudos. Eu queria um pouco que você comparasse o seu trabalho com os dados da literatura, por exemplo, em termos do que a gente está tendo de resultado, em torno de 50%, né, de resposta com o nosso protocolo de indução na mieloide aguda, de uma maneira geral, o que você viu? Assim, a nossa taxa, a resposta completa é inferior quando comparada aos dados da literatura, mas, assim, o que eu vi, assim, acaba que esses trabalhos retrospectivos são interessantes porque a gente tem tempo de ler prontuário por prontuário, se situar melhor, né? Talvez atribuível à mortalidade precoce alta. Nós vivemos 20% de pacientes com mortalidade em 60 dias e muitos desses pacientes faleceram, 12% faleceram nos primeiros 30 dias. A maioria desses pacientes foram casos de pacientes que chegaram com gravidade, hiperleucocitose, infectados. Alguns pacientes não conseguiram nem chegar a ter acesso à quimioterapia por conta da deterioração clínica, né, do quadro. A gente vê que o acesso ao transplante também é reduzido, né, quando comparado à literatura mundial. Talvez a gente tenha que, assim, esse N é pequeno, mas muitas das vezes esses pacientes recaem durante o processo, né? Então, a logística de leito, não sei se interfere no processo da consolidação. Então, acaba que esses pacientes não conseguem chegar, já que essa foi a principal causa de não ter acesso ao transplante, foi não ter uma remissão sustentada. Quanto ao FLT3, a gente vê uma
porcentagem menor em relação à literatura. A gente vê 30% de diagnóstico na literatura, e o nosso casuístico ficou em 17%. Talvez metodológico também, houve uma mudança de laboratório nesse período do estudo, e é notável que, após essa mudança metodológica, houve um aumento do diagnóstico de pacientes com FLT3, que isso também pode interferir. Outra coisa que me chama a atenção em relação à mortalidade e à taxa de resposta é que, infelizmente, o paciente com mais de 65 anos, com condição clínica mais frágil, ele não tem tratamento adequado no contexto do SUS, né? Assim, a gente não conseguiu incorporar ainda os hipometilantes de forma, assim, oficial, né? Os pacientes conseguem através de judicialização. Se a gente for ler o PCDT do Ministério da Saúde, a única terapia prevista é hidroxiureia e estarabina em baixas doses. Então, acaba que esse subgrupo de pacientes, que foram 20% dos nossos pacientes avaliados, eles acabam que não têm tratamento adequado, portanto, eles vão impactar negativamente, tanto as taxas de resposta completa quanto a mortalidade. Eu queria fazer 3 colocações. Primeiro, pegar o gancho do que você colocou, especificamente com relação ao acesso, né, aos tratamentos. Certamente é deficitário. E a gente sabe claramente que, nesse cenário, que esses doentes chegam numa condição clínica inferior, né, e que isso dificulta muito a abordagem. Tem alguns trabalhos, alguns relatos feitos no Brasil, de alguns serviços e apresentações em aulas, em que as pessoas chegam a mostrar dados muito inferiores a isso que você está mostrando de indução, na faixa aí de 20% de resultado. Então, eu acho que isso, de alguma maneira, é favorável para o nosso serviço, entretanto, sempre buscando uma melhoria nesse aspecto. Uma coisa que eu achei muito importante você mostrou claramente que quem tem mutação do FLT3 e que tem acesso ao tratamento tem uma sobrevida melhor. Então, acho que isso aí é um dado muito relevante e que nos ajudaria muito para defender que o acesso possa existir. Né? Por outro lado, assim, se a gente for ver exatamente com relação ao encaminhamento para o transplante desses nossos pacientes, existem gargalos, né? Existem, a despeito da gente conseguir ter um serviço integrado, a hematologia e o transplante, como é no Hospital Universitário, Walter Cantídio, e isso de alguma maneira ajuda, a gente sabe que só isso não é suficiente, porque nós temos uma limitação do número de leitos, e isso não é um problema só nosso, é um problema a nível nacional, né? Somente dentro do SUS. Então, isso, de fato, também eu acho que impacta aí na chegada ao transplante. E, certamente, assim, nós já tivemos casos em que o indivíduo tinha mutação do FLT3, teve uma resposta à quimioterapia sem a droga anti-FLT3, transplantou e 30 dias depois a doença recaiu. Acho que até você comentou esse caso na sua apresentação, mostrando que aí tem uma deficiência, tem uma coisa não atendida, né, uma demanda não atendida para esses doentes, e que a gente precisa, de alguma maneira, melhorar. Nós temos praticamente pouco tempo, mas eu queria abrir para perguntas, para comentários para o Hermes. Por favor, se alguém gostaria de fazer. Tinha outra pergunta, então, Hermes. Dessas causas de óbito, você olhou quais são as principais causas da infecção? Foram. Mudar, deixa eu ver se eu consigo projetar novamente. Deixa eu... a maioria desses pacientes
faleceram no contexto de progressão de doença. Assim, a gente tem uma dificuldade, como eu mostrei, 55% dos pacientes eram do interior. Então, muitos desses dados de óbito eu consegui através da epidemiologia, que basicamente tem um registro das declarações de óbito do Estado. E muitas vezes os médicos do interior, esses pacientes tinham atendimento médico aqui no hospital, eles tinham consulta com retorno, às vezes, muito citopênicos, neutropênicos, com plaquetopenias graves, voltavam para o interior e não voltavam mais ao hospital. E a gente teve acesso à causa do óbito através do registro da epidemiologia. E o médico do interior muitas vezes colocava somente o CID de LMA, ou de leucemia. Então, a gente não consegue ter certeza absoluta, mas dos que a gente teve acesso, 34% foi complicação infecciosa, foi a mais comum, em seguida pelas complicações hemorrágicas. Certo. Uma coisa importante, que eu acho que talvez possa ser vista aí no seu trabalho, é como o predomínio maior é de pacientes oriundos do interior, ver o tipo de exposição a agente genotóxico que eles tiveram, né? Se agrotóxicos, pesticidas, se tem alguma correlação. Acho que se você pudesse olhar, não sei se você viu isso, era interessante. Eu cheguei a olhar, assim, não, como é um trabalho retrospectivo, a gente não tem mais como, assim, fazer essa prospecção dos dados diretamente, né, com os familiares, mas não havia menção importante no Nem na nosso caso. na atividade ocupacional. Não. Muitas vezes era questionado, muitas vezes não tinha registro na anamnese, mas o que eu notei, assim, que me chamou a atenção foi o uso de drogas ilícitas, né? Foi presente. Isso é uma coisa importante que você colocou, que nós passamos a ver nos últimos anos. Isso para mim é muito preocupante, porque pacientes com uso de drogas ilícitas, jovens, com leucemia mieloide aguda, leucemias agudas, mas principalmente mieloide e mielodisplasia, e que para nós é uma coisa extremamente inusitada, porque é uma configuração de um quadro clínico que, bem na verdade, assim, a gente não está muito preparado para isso, não está lendo isso nos livros, eu pelo menos não li. Até por 2 ou 3 vezes eu já procurei alguma referência e não consigo achar. Então, o grau de correlação com isso, que de fato o que desencadeia, né, e que tipo de droga é essa, né, que está levando a essa situação. Mas a gente teve, inclusive, com evoluções graves, né? Tabagismo, Hércules, chegou a ver tem alguma informação com relação a isso? 12%, 6 pacientes, 12,7% eram tabagistas e etilistas. Certo, ok. Importante ressaltar, mesmo que um estudo seja retrospectivo e que esses dados nós não temos de todos, mas pelo menos citar isso aí para que a gente possa entender, porque a gente nunca pode perder a noção que assim, é uma doença, muitas vezes, né, do mundo contemporâneo, da exposição que nós temos, né, de agente genotóxico. Então, a gente precisa tentar também ver esse entendimento como um todo. Quero lhe parabenizar pela apresentação, pelo trabalho. Acho que esse trabalho deve continuar. Eu sei que você vai aí para o seu 3º ano de residência no transplante, se Deus quiser, e a gente possa dar sequência a esse seu trabalho e aumentar esse N e talvez aí replicar isso aí em 2025, né? Então, eu agradeço, desejo a todos um bom resto de semana e até a próxima, a gente se fala. Um abraço, obrigado, parabéns. Obrigado, professor. Tchau, tchau.